canal, que a paz, que o amor de Deus, que a misericórdia do Senhor, a sua graça esteja com todos que estão conosco essa noite, sejam todos bem-vindos, e dá o nosso cordial boa noite ao pessoal aqui de Campestre, tá certo, que estão aí ligados no nosso canal, o pessoal de Jundiá, nosso abraço especial, pessoal de Jundiá, pessoal de Jacuípe, pessoal aqui de Novo Lino, de Colônia, tá certo? O pessoal de Joaquim Gomes, o pessoal de Flecheiras, enfim, pessoal do distrito que está aí já ligado conosco no nosso canal. Nosso abraço especial a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja em nossos corações. Então, para juntos nós podermos sermos agraciados com o poder que vem do céu, eu gostaria de convidar você. Esteja você onde estiver, na sua casa, na rua, no carro, seja lá onde for, eu quero convidar você para juntos nós fazermos uma oração, pedindo ao Senhor que nos ajude, pois nós estamos aqui com o objetivo especial de adorar o Senhor, mas precisamos do seu Espírito nos guiando em cada ação. Então, onde você estiver, fecha o teu olho, baixa a tua cabeça, que juntos nós vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Nosso querido Deus, nosso grande Pai, obrigado, Senhor, por tua graça em nossa vida. Obrigado, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Queremos te pedir, ó Pai, que a tua graça nos alcance nessa noite, que o teu Espírito desça até nós, fale ao nosso coração, através de todas as ações que vão acontecer aqui, ó Pai, em nosso canal. Que a tua graça visite a cada um daqueles que já estão conosco e ainda, Senhor, aqueles que ainda irão se conectar aqui conosco, que, ó Pai, o teu amor, a tua graça e o teu poder desça sobre eles, abrindo todos os caminhos, mostrando, ó Pai, que tu és o nosso Pai Celestial e tem um plano especial e eterno para trazer a felicidade eterna aos nossos corações. Obrigado, fica conosco, Senhor, em nome. Gente, já oramos, já demos boas-vindas e agora nós vamos louvar ao Senhor. Então você que está aí, começar com um hino muito especial, que fala do desejo que nós temos, eu e você, naqueles que têm um desejo para o Senhor, de falar do amor de Deus, né? Então eu quero convidar você para juntos nós podermos meditar, cantar este louvor, brilhar por ti. Vamos juntos? Vamos cantar? Vamos louvar a nosso Deus. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Mas se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. Isso mesmo, eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa fazer com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei.
continuo a errar, mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Estamos de volta. Gente, nós queremos mandar um abraço especial já de pronto aqui para o Cal, que está conosco aí, já no nosso canal, a Angélica e também a Neide Lins, lá em São Paulo. Nosso abraço especial a você que está aí conosco, o Carlos Barreto, melhor, a Carla, né? A Cá, chamo com ela a Cá porque é a professora Carla, está conosco. Nosso abraço especial, viu, querida? Fica aí, não sai daí não, fica aí até o final. Nosso querido irmão Admilson lá em Jacuípe. Admilson, aquele abraço especial, Ana Maria, o pessoal aí todo, tá certo? O pessoal de Jacuípe que está conosco. O Marcos lá no Rio, aí é Marco, Lela e Companhia Limitada, todo mundo. Nosso abraço também, que Deus esteja com vocês. Nossa querida irmã Simone lá em União dos Palmares, que também está conosco. Nosso abraço especial. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Vamos cantar Fé em Ação. E também eu queria ainda mandar um abraço especial para Eliege lá em São Paulo. Eli lá, nosso abraço especial para você. Continua aí, tá certo? Vamos cantar Fé e Ação. Esse hino é muito legal. Eu creio no
fé e ação. É muito importante na vida de cada um de nós. Olha, deixa eu deixar um recadinho aqui para você que está aí no nosso canal, vai lá no chat, faz aquele comentário, tá certo? Por quê? Porque aí a gente vai saber que você está conosco e vamos dar um abraço especial para você, vamos dar um alô para você, como nós queremos mandar para Joana Dark lá em Joaquim Gomes, nosso abraço especial a você, tá certo? Vamos continuar aqui louvando ao nosso Deus, e agora um hino que eu gosto muito, ele fala de algo que com certeza vai tocar no teu coração, porque esse hino ele se identifica com muitas pessoas, ao olhar para a cruz. Quando a gente olha para a cruz, o que é que acontece? Aí nós vemos a nossa condição, nós vemos o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos do Senhor, ao olhar para a cruz. Vamos louvar. Andei
Graça e paz a você que está nos acompanhando nesta live, nesta transmissão, mais uma noite. É com muito carinho que nós recebemos você e que, na certeza de que também com muito carinho estamos entrando aí em sua casa, através do celular, através da TV, através do computador. Mas nós desejamos também que o Espírito Santo também entre no seu coração para que você seja abençoado. E por falar em bênção, durante a nossa transmissão, nós vamos recebendo aqui no chat muitos pedidos de oração, dezenas de pessoas interagindo conosco, e anteriormente também é disponibilizado aí um link para que as pessoas façam seus pedidos de oração, seus agradecimentos, e nós, com muito carinho, nós transmitimos. Talvez nós não consigamos fazer a transmissão, compartilhar com você todos os pedidos, porque simultaneamente as pessoas estão aí participando no chat. Mas nós queremos destacar aqui alguns que chegaram para nós. O primeiro, lá de Novo Lino, nosso amigo Paulo, ele pede oração pela construção da igreja. A igreja já tem um terreno, já tem algum recurso à disposição, e breve estará se iniciando a construção de um templo ali naquela cidade, para que as pessoas, os irmãos, possam adorar a Deus. E o Paulo pede oração pela construção, e nós vamos orar. Daqui a pouquinho vamos orar e vamos incluir esse pedido Paulo aqui em nossa oração. Quem também manda um oi para a gente e pede oração é a nossa amiga Cristiane, de Belo Horizonte. São muitas pessoas, São Bernardo do Campo, Belo Horizonte, Piracicaba, lá em São Paulo também, pessoas de muitas cidades aqui em Alagoas, cidades de Pernambuco, estão participando, do Rio de Janeiro, como já foi mencionado. E a Cristiane, lá de Belo Horizonte, ela pede que nós oremos por ela, para que Deus abençoe a sua vida espiritual, para que Deus abençoe a sua família, para que Deus abençoe os seus filhos, e dê entendimento a eles, para que eles reconheçam e entendam a vontade de Deus na vida deles. Ela pede também oração pela sua vida financeira, pelo seu trabalho, pela sua saúde e pelos seus estudos, né? A Cristiane, ela quer uma bênção completa, e ela deseja que Deus a abençoe em todas as áreas da sua vida. Quem também entra em contato conosco e pede oração é a Cláudia aqui de Alagoas, lá da Barra de Santo Antônio. Ela pede que Deus capacite a mesma para a sua obra, que Deus lhe dê a capacidade e discernimento para realizar a obra dele. Nós vamos orar por você, Cláudia. Muito obrigado, porque você também está participando conosco e acompanhando aqui esse momento. Um pedido nos chega também aqui de Marechal Deodoro, aqui próximo à capital de Alagoas. Quem pede essa oração, que faz o pedido, é a Dona Helena, a mãe da Vanielma. E a Dona Helena, ela compartilha conosco uma história muito comovente. Ela fala de seu Vavá. Seu Vavá foi para São Paulo trabalhar para, quem sabe, manter a sua família, e inevitavelmente, ou repentinamente, ele é acometido por esse vírus, e piorou, está entubado lá em São Paulo, e a sua família está aqui em Marechal, sem ter muito o que fazer. Então nós vamos orar por seu Vavá, e vamos orar por sua família, também para que Deus direcione, dirija as coisas, dirija a vida deles. Também o nosso amigo Evaldo José, ali de Colônia Leopoldina, ele também entra em contato conosco. O Evaldo está muito necessitado de oração, muito precisando demais que Deus o abençoe, e nós vamos orar por você também, meu amigo. Tudo vai ficar bem, com Deus no comando. Permita que Deus seja o guia da tua vida. A nossa amiga Eliege, lá de Piracicaba, ela pede oração por um amigo chamado Wilton. Então, há uma semana o Wilton está em coma, e ele precisa do milagre. Especialista em milagre é o Deus a quem servimos. Nós vamos orar para que ele não faça a nossa vontade, mas exalte o seu nome, fazendo o querer dele. Que Deus abençoe você. Nós queremos lhe convidar nesse momento
para orarmos por esses pedidos que mencionamos aqui. Mas, por fim, nós queremos também apresentar para vocês 2 agradecimentos que chegaram para nós. É importante pedir, mas também é importante agradecer. E o primeiro agradecimento foi da Vanessa. A Vanessa entrou em contato conosco semana passada e pediu oração porque iria fazer uma prova no Detran. A Vanessa tem um sonho de se tornar uma pessoa habilitada, uma condutora habilitada, e ela foi fazer a prova e finalmente a Vanessa conseguiu lembrar do que havia estudado. Deus abençoou ela, Deus a ajudou, e ela finalmente conseguiu ser aprovada. Isso é uma realização para ela, né? Enquanto a Vanessa esteja aí conduzindo veículos, que também você permita, Vanessa, que Deus conduza a tua vida. Esse é o melhor e maior investimento. E a nossa irmã Alessandra Marques também compartilha conosco um agradecimento muito especial. O irmão da Alessandra, que é Alessandro, ele estava trabalhando e ele sofreu um acidente. Semana passada ele caiu do telhado de uma casa onde estava trabalhando, mas graças a Deus, como que segurado ali por anjos, ele não foi apenas susto, ele não teve nenhum ferimento grave. Então ela reconhece isso como sendo a ação de Deus na vida do seu irmão, da sua família, e nós vamos agradecer também por isso. Eu queria convidar você nesse momento, onde quer que você esteja aí, se você puder, dá uma paradinha nas atividades, dá uma paradinha aí na sua interação, no chat da nossa transmissão, fecha teus olhos, abre o teu coração e vamos falar com Deus nesse momento. Bondoso e eterno Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pela vida que o Senhor nos concede, porque cada dia que nós acordamos, que nós despertamos, é uma oportunidade que nós temos de reconhecer a tua grandeza e o teu poder. Nós te agradecemos por esta oportunidade aqui mais uma vez, de não apenas poder pedir, mas também lhe agradecer pelos seus feitos em nossa vida. O Senhor viu que muitos dos seus filhos, de diversos lugares deste país, precisam, meu Deus, da tua ação. Por favor, tenha misericórdia do Vavá, tenha misericórdia da sua família, que a tua mão repouse sobre ele, que a tua mão repouse sobre o Wilton, que está numa UTI, entubado, e que precisam, Senhor, nesse momento, que o Senhor leve livramento para eles, que o Senhor lhes dê, para a tua honra e a tua glória, mais uma oportunidade, quem sabe deles reconhecerem que só o Senhor é Deus, e que a nossa vida pertence ao Senhor, que nós precisamos valorizar essa oportunidade que o Senhor nos dá. Nós queremos pedir, meu Deus, por todos os nossos amigos que entraram em contato conosco, queremos pedir pela Cristiane, pela Cláudia, queremos pedir, meu Deus, pelo Paulo ali em Novo Lino, por todos os irmãos que estão nos acompanhando, os daqui de Campestre, os de outras cidades. Por favor, Pai querido, abençoa também o mensageiro desta noite, que o Senhor lhe dê sabedoria, que o Divino Espírito Santo conduza as suas palavras, a sua mente, que o Senhor, meu Deus, esteja com ele, para que ao falar, ele seja um instrumento em suas mãos, para transmitir graça e paz a cada um de nós. Fala aquilo que precisamos ouvir, atinge o nosso coração. Nós pedimos e também agradecemos pelas bênçãos recebidas, pelas bênçãos derramadas na vida da Vanessa, e também na vida da Sandrinha e da sua família. Por favor, permanece conosco durante este culto de adoração. Em nome de Jesus, nós agradecemos e te pedimos. Amém. Meus amigos, nesse momento nós vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus com um mensageiro, nosso amigo, nosso irmão Itaí, da cidade de Joaquim Gomes, vai repartir o pão espiritual conosco. Que Deus te abençoe, que você seja de alguma forma alcançado pela palavra de Deus que virá através desse servo. Nós oramos assim, nós desejamos em nome de Jesus. Amém.
Ok. Boa noite a todos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa noite. É muito bom estar com vocês aqui, mais uma vez, participando desse momento. Queria agradecer já ao pessoal de Campestre pelo carinho e o convite que já me fizeram, né? Estar aqui nesta noite com vocês mais uma vez, repito, né? Pessoal, a mensagem dessa noite é uma mensagem muito importante. Estar aqui nesta noite com vocês mais uma vez, repito, né? Pessoal, a mensagem dessa noite é uma mensagem muito importante. E queria falar com vocês o seguinte: a mensagem está escrita lá em 1 João. Eu quero só fazer um momento aqui antes de passar para vocês o que eu preciso falar, que é sobre uma palavra muito interessante que as pessoas precisam entender e aprender sobre a questão de como vencer a tempestade que acontece todos os dias em nossas vidas. Estamos vivendo numa crise, né, de forma mundial, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão da fé e um pouquinho também da questão da oração. Muitas pessoas, elas conhecem, elas entendem que a fé é importante e também que a oração é importante, mas elas nunca sentiram de fato, verdadeiramente, a importância do que a fé ou a oração ela pode trazer para nós. Uma coisa é você saber que a oração ela é importante, e a outra coisa é você saber a importância da questão da fé. Então, e do poder da oração também. Então, eu queria pedir para vocês entenderem o seguinte: no primeiro capítulo aí de João, no capítulo 5, no capítulo 5, verso 5, diz o seguinte, aliás, no versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabemos que quando a gente fala que a nossa fé é o que vence o mundo, ela é quem faz a diferença, né? Diante de toda dificuldade, diante de toda luta que estamos enfrentando, né? E de tudo que está acontecendo, nós precisamos acreditar que a gente só podemos vencer todas as coisas. Eu queria citar para vocês aqui algumas pessoas que elas conseguiram vencer a fé e todas as dificuldades que elas já, né, passaram. Na Galeria da Fé, no capítulo 11, eu posso dizer para vocês de Hebreu, a Bíblia diz que sem fé a gente não podemos de maneira nenhuma vencer nenhuma dificuldade. Então, sem fé é possível agradar a Deus. E eu queria mostrar para vocês, né, muitos exemplos de resposta à oração pela fé de pessoas que acreditavam, que andavam e que caminhavam pelo poder de Deus. Um deles foi Davi, que venceu o gigante Golias pela fé. Eu não sei qual é o seu gigante, mas eu queria que você que está em casa me ouvindo nesta noite, você que está aí também, o pessoal do distrito de Campestre, os que estão aí em Maceió, os demais que estão em outros municípios, em outras cidades, queria que você entendesse o seguinte: muitas pessoas sabem que a fé é importante, mas o mais importante é quando você usa ela, quando você sente o poder da oração, sente o poder da fé. A oração, ela só se move quando você ora baseado na fé. Nós temos uma ferramenta poderosa que nós temos que desfrutar dela, usar ela. Por exemplo, outro personagem bíblico também, Ana, que venceu pela fé a condição de estéril. Era uma mulher estéril. Para ela era impossível. Estava desenganada, né? Você sabe que a medicina hoje não tem cura para isso, mas ela acreditava em um Deus que tudo pode fazer pela sua vida. Elias também ressuscitou pela fé um filho da viúva de Sarepta,
Você sabe que ele foi enviado na casa dessa viúva. O milagre aconteceu de ser multiplicado, né, o azeite e a farinha, e logo após, essa viúva passou por uma experiência, o filho estava doente, ele faleceu ali, mas Eli estava ali pela fé, é outra evidência bíblica. A fé só tem duas letrinhas, que é o F e o E, mas ela é grande quando você pratica e quando você acredita, porque a fé ela gera confiança, certeza e convicção daquilo mesmo que você não enxerga, daquilo mesmo que você não pode ver, mas você tem que acreditar e confiar que mesmo sem ver Deus, Deus nos vê e Ele está com o mundo em suas mãos, está com o controle da nossa vida em suas mãos e com todas as coisas, toda a nossa vida em suas mãos. Você que está me ouvindo agora nessa noite, eu queria que você entendesse bem sobre essa mensagem. A oração, ela é importante, mas a fé também ela é fundamental. Ela deve existir em nossa vida para que você possa pedir com certeza e com convicção. E esses homens, Ana, Davi, Elias, eram homens igual a nós. Eram homens que se colocavam na mão de Deus para que as coisas de fato acontecessem. Então, esse texto que está em 1 João, ele deixa bem claro, ele é bem objetivo, dizendo que a única forma da gente vencer o mundo, como é que a gente pode vencer o mundo? As coisas que estão no mundo, doenças, pragas, crises emocionais, medo, preocupação, estresse, depressão, problema familiar, né? Seja qual for, nós podemos vencer, está escrito em Deus. Tem também Daniel que venceu na cova dos leões, né? Venceu o leão. Eu não sei qual o leão que você está enfrentando todos os dias na sua vida. Eu não sei quem é o seu gigante. Eu não sei qual o gigante que você está enfrentando durante esses dias na sua vida. Se é a depressão, se é algum problema no relacionamento, se é a parte financeira, se é a ansiedade. Eu não sei qual é o seu gigante, mas você tem que entender que Deus é muito maior do que qualquer gigante. E se você está andando pela fé, se você está indo pela fé, e se você acredita que existe um Deus que está no controle do mundo, que Ele está no controle dessa terra, existem 4 anjos nos 4 cantos da terra. Então, olha, a Bíblia também relata e dá evidências de homens que venceram grandes batalhas. Tem também os 3 crentes na fornalha ardente. Pela fé, nenhum fio do seu cabelo foi queimado. Tem Pedro também que dormia quando estava preso em um cárcere, sabendo que iria morrer, mas estava dormindo calmo e tranquilo diante de uma tempestade, diante de um momento difícil, porque ele acreditava pela fé que Deus estava no controle e que Deus iria arrumar uma providência, que Deus estava ali presente, mesmo sem enxergar, mesmo sem ver, porque a fé é a convicção, ela é a certeza, e nós temos que acreditar nisso. Então, a igreja estava orando por ele, de repente Deus enviou um anjo. Eu não sei qual é o cárcere que você está vivendo hoje, qual é a prisão que mas eu quero dizer para você que existem muitos personagens na Bíblia, homens, como já repeti para você, o capítulo 11 de Hebreus fala sobre os heróis, está lá na galerias, de homens que fizeram grandes coisas. Moisés, que abriu o Mar Vermelho, Eliseu também, existem outros personagens também, né? Jesus, que ressuscitou, Jesus era 100% homem, 100% Deus, mas ele sempre mostrou como 100% homem que tudo eu posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Cristo Jesus, e ele está bem pertinho de você agora. Você sabia disso? Ele sabe o que você está passando, ele sabe o que você está sentindo, ele sabe da tua dor, ele sabe da tua tristeza, ele sabe também da tua angústia. E nesta noite ele está dizendo o seguinte, olha, nós temos uma fé. Olhe para mim, você que está me ouvindo nesse exato momento, aonde você estiver. Você tem uma ferramenta, né? Por mais que você escute essa mensagem, por mais que você diga assim, mas a fé eu já ouvi tanto, mas você precisa agora sentir a fé e você precisa entender qual é o poder. As pessoas acreditam na oração, acreditam na fé, mas elas nunca sentiram o efeito de que a oração, do que a oração e a fé é capaz de fazer em nossa vida. Eu quero dizer outra coisa para vocês, o seguinte, ó, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Que nós temos que acreditar unicamente planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar-lhe esperança e um futuro melhor, ou um futuro, né, que Deus pretende que ele tenha, que Deus tem plano de nós. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. Então, se você está pensando que nada vai dar certo, que você não vai sair da situação que você está, por conta dos problemas,
das dificuldades, porque quando a semente ela está ali sendo sufocada pelos espinhos, os espinhos são os problemas e as dificuldades da vida. Lembre-se que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os seus pensamentos. Lembre-se que os caminhos do Senhor são muito melhor e maior do que os nossos caminhos. Eu não sei qual o caminho que você está trilhando, se é o caminho da tristeza, da angústia, do medo, da ansiedade, da preocupação. Está na hora de você levantar a cabeça. Está na hora de você desenvolver a sua fé pelo ouvir da palavra de Deus. Lembre-se que a nossa fé é desenvolvida quanto mais eu escuto que Cristo é o autor da fé, quanto mais eu escuto que Jesus fez grandes milagres, que ele ressuscitou Lázaro, que ele pegou 5 pães e multiplicou, pegou peixes e multiplicou, ressuscitou Lázaro ali, né? Curou cego, fez paralíticos. E quando Cristo ele falou, olha, eu quero que você pregue o evangelho, que você saia para o mundo, e ele falou, eu vou te dar poder para expelir demônios e curar enfermos. Nós temos que acreditar nisso. A força de Sansão não estava no cabelo, tudo é simbólico. A força de Moisés não estava no cabelo, estava com ele nas mãos. Está unicamente na nossa fé. A pergunta é o seguinte, qual é o teu cajado? Qual é a tua força? Em que você tem focado os teus pensamentos? Em que você tem focado o teu coração? Será que são nesses problemas? Você tem enxergado só os problemas desta vida? Você tem tentado ver Deus maior do que os teus problemas? Você tem tentado enxergar que Cristo está no controle, que o Espírito Santo ainda está na terra, que a porta da graça ainda está aberta. Deus quer fazer grandes coisas através de nossas vidas e da sua vida. Você que está me escutando nesta noite, eu quero dizer uma coisa para vocês, que existe uma mensagem muito importante que eu gostaria de compartilhar com toda a igreja de Campestre, com todo o distrito, você que está me escutando. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 27. No 27. Abra sua Bíblia lá no capítulo 27 de Atos, para que você possa entender esse contexto que eu vou passar para você hoje na palavra de Deus. Eu só iniciei um pouquinho falando sobre algumas evidências de pessoas que venceram pela fé, para que você possa entender que neste mundo, a única forma da gente vencer toda a dificuldade da vida vai ser através da fé, através da oração. E eu quero falar para vocês sobre uma tempestade que um dos discípulos passaram, que está lá no capítulo 27. Se você encontrou a sua Bíblia aí, diga amém. Se tiver alguém aí que está em casa sem a Bíblia, procura a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia aí no capítulo 27, para que você possa participar junto conosco e para que também você possa entender o que Deus quer falar ao seu coração através dessa mensagem. E se nesse momento você está nos escutando, eu quero dizer para você que Deus tem grandes planos na sua vida e também em seu coração. Certinho? Todo mundo encontrou? Deixa eu só ver aqui, para a gente participarmos junto. Ok. Olha só, vamos lá. Eu só quero dizer para você que a vida não é apenas de vitórias. Nem sempre estamos em maré mansa, e pelo contrário, enfrentamos tantas tempestades que às vezes naufragamos também. Precisamos reconhecer que nem sempre as coisas são como desejamos. Este texto é como um diário de bordo. Eu quero falar para você de um homem chamado Paulo, né, que Deus falou com ele, e ele teve que fazer uma viagem onde existia algumas pessoas nesse barco que estavam presas, tá? E o apóstolo Paulo, aquela viagem parecia ser a última das viagens de Paulo. Ele estava angustiado. No momento da angústia dele, ele orou a Deus, ele buscou o Senhor, e Deus tocou em seu coração, e tudo deu certo no final. E Deus colocou ele nesse barco com um propósito. Eu queria que vocês entendessem, nesta noite, e entendessem o seguinte nesse texto. O barco você pode colocar como a sua vida, ou o seu casamento, ou o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Você pode colocar como a sua mente, você pode colocar como o seu coração, e você pode colocar como o seu trabalho, ou como a sua vida, né? A luta que você tem enfrentado. Então, Paulo foi chamado para cumprir com a missão. O anjo falou com ele que ele não deveria temer. E eu gostaria de narrar essa história para vocês entenderem. O texto diz o seguinte, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei que todos que estão me escutando confiem e acreditam em Deus.
Nem tudo que acontece de ruim, tá? Às vezes vai viver para sempre em uma situação delicada. Todas as coisas que muitas vezes acontecem na nossa vida, ela coopera, ela tem um objetivo. E todas as vezes que está ali acontecendo, por trás dela existe uma bênção. Existe uma bênção para nós. Então nós precisamos nunca perder a fé. Nós precisamos sempre estar confiando, acreditando e saber que Deus está no controle de todas as coisas. E que Deus, ele está te vendo, que Deus, ele está ali com você todos os dias. E nós temos que acreditar nisso, acreditar. Por isso que é importante saber o que fazer quando as coisas parecem dar errado. Mesmo amando a Deus e confiando que o Senhor pode mudar todas as coisas. Naufrágios são tribulações e crises que enfrentamos em nossa vida, onde perdemos muito, mas devemos lutar para salvar nossas vidas. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E tudo eu posso naquele que me fortalece. Já tem outro texto na Bíblia que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Salmo 91 está lá dizendo que praga nenhuma chegará à tua tenda. Esses últimos tempos, queridos, amados irmãos, temos que viver pela fé. Você não precisa somente conhecer e saber que a fé é importante. Você tem que desfrutar desse poder. Você tem que conhecer esse poder. Você tem que entender esse poder. Você tem que deixar ele arder em seu coração. Você precisa orar mais como mulher. Jovem, você que está me escutando, você precisa orar mais. Aí só vencemos a tempestade, só vencemos a dificuldade da vida, os naufrágios da vida, as tribulações da vida, se a gente estiver ao lado de Jesus, buscando a Ele todos os dias e confiando unicamente em seu poder. E eu peço a você que você acredite e que você confie que Deus está ao seu lado. Deus está bem perto de você. Amém? Se você observar no capítulo 27 de Atos, tem um texto aí que fala sobre os perigos, né, no versículo 9. Se você observar aí no versículo 9, Paulo começa a narrar o seguinte, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestavam Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Ele estava ali preocupado, dizendo que ia passar por uma situação muito difícil. Mas Paulo ele já confiava, ele já tinha certeza, ele acreditava que Deus estava com ele sabia que o Senhor estava com ele, e Paulo, ele estava confiando que Deus estava no controle da vida de todas as pessoas. Ele confiava tanto nisso, se você observar, a Bíblia fala que eles estavam sem comer. E por que eles estavam sem comer? Porque ele estava ali em uma comunhão. Ele está, e a um pouquinho vocês vão entender melhor esse texto. Se vocês observar no capítulo 27 e o versículo também 15, veja que esse barco estava passando por uma grande dificuldade. Sendo o navio arrastado com violência, o versículo 15 diz, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixados levar. Veja que o barco estava sendo ali, arrastado. A onda do mar estava sacudindo. Eu queria até fazer uma pergunta para você nesta noite. Como é que está o barco do teu casamento? Como é que está o barco da sua casa, da sua vida, do seu trabalho, das suas emoções? Como é que está você? O que você tem enfrentado durante esses dias? O que você tem passado? Eu quero dizer para você que Deus está no controle por completo da sua vida. Não importa o que a gente passe, lembre-se o que a Bíblia ela relata para nós. Tudo eu posso naquele que me fortalece, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E que Ele está presente a todos os momentos. E Paulo tinha tanta certeza que Deus estava com ele. Se você observar, no capítulo 27, versículo 21, ele diz o seguinte,
Havendo todos estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida de entre vós, mas somente o navio. Amém? Deus já tinha falado com ele. O anjo do Senhor, irmão, ele acampa-se ao nosso derredor. Você tem que acreditar nisso. Deus, ele ordenou um anjo para cuidar de você desde quando você nasceu. Nós não estamos sozinhos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, ele contempla os fiéis da terra. E o Salmo 91, ele é uma promessa importante para nós. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo descansam à sombra do Onipotente, diz o Senhor, em quem confio. Então, nesse momento aqui, Paulo disse o seguinte para aqueles homens: olha, vocês não chegaram a me ouvir. Com certeza, Paulo, usado por Deus, deu algumas orientações. O que é que a gente podemos aprender com isso? Em alguns momentos da vida, Deus fala conosco e a gente não entendemos Deus, a gente não quer escutar Deus. E muitas vezes a gente está tão sufocado com as dificuldades da vida, com tanto problema, com tanta correria, com tanto trabalho, que a gente não escuta Deus falar nos pequenos detalhes da vida, na natureza, num vento, que Deus revela o seu poder através da Bíblia, da natureza, e a gente não entendemos a forma que Deus está falando. E às vezes o nosso barco está ali, numa tormenta tremenda, sendo sacudido para vários lados, e muitas vezes a gente pergunta onde é que está Deus. Deus está no silêncio. Será que Deus não está me escutando? Algumas pessoas chegam a dizer: parece que Deus se esqueceu de mim, né? Será que Deus não me escuta? E Deus está bem perto de nós. Deus está bem perto. Você acredita que tem pessoas que amanhece o dia, ele não conversa com Cristo? Imagine você passar o dia todo em uma terra sem ninguém falar com você. Imagine você acordar e ninguém da sua família falar com você. Às vezes a gente acorda e a gente não conversamos com Jesus. A gente não falamos com Jesus. E nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos entender o que Deus ele quer para a nossa vida. O que é que ele deseja para a nossa vida. Você entende? Então, olha, eu quero te dizer o seguinte, olha. Nesse momento que ele estava aqui, dizendo, olha, não temas. Deus falou que eu não tenho que ter medo. Deus vai estar protegendo a nossa vida. Eu quero dizer para você que Deus está cuidando de você. Que Deus está protegendo você. Mas, irmão, nós precisamos usar as duas ferramentas. São duas palavrinhas, só que tem um poder tremendo. Se você observar, vou repetir novamente, faça uma análise. Qual foi o sucesso, o segredo da vitória desses homens? Como é que eles conseguiram vencer tantas batalhas na vida? De geração a geração, homens de Deus se levantaram e o poder deles era a fé e a oração. Por mais que você não entenda isso, Deus vai ficar sempre repetindo. Muitas vezes, talvez tenha alguém aqui nesta noite querendo uma solução de Deus, querendo uma resposta de Deus, e Deus está falando com você e você não entende. As pessoas estão vivendo de forma tão angustiada que elas não escutam mais Deus falar na Bíblia, elas abrem a Bíblia e vê de forma comum. Elas oram hoje e às vezes quando está orando a mente está ocupada com outra coisa. Nós precisamos acreditar mais, querido, confiar mais. Saber que a Bíblia, quando diz assim, que o Senhor é nosso pastor e nada, olha para mim, nada vai te faltar. Você tem que acreditar nisso. E quando ele diz assim, tudo eu posso naquele que me fortalece, você tem que acreditar que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Amém? Então, olha, no momento que ele estava angustiado, preocupado, se você vê aí o versículo 27, tá? Para o momento do naufrágio, quando a gente pensa que tudo vai acabar, tudo vai terminar, eu queria falar para você sobre 4 âncoras, que é bem interessante. No versículo 29 em diante, você vai ver aí a âncora aqui nesse texto representa algo que dá firmeza e força. Cristo é a nossa âncora. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza. Amém? Quando um navio precisa parar para descansar ou garantir a sua segurança, então lança a sua âncora. Existem momentos que precisamos ancorar nossa vida para firmar em meio à tempestade. O apóstolo Paulo foi usado por Deus para tomar algumas atitudes de firmeza em meio à tempestade. E as 4 âncoras lançadas podem representar 4 coisas importantes. Eu queria chamar a sua atenção para que 4 coisas importantes são essas. Você vai
Você vai anotar e prestar bem atenção e deixa Deus falar com o teu coração. Deixa Deus falar com a tua família. E se você estiver passando por alguma dificuldade, por algum problema, eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus vivo. Deus é tremendo, ele pode fazer muito mais do que você imagina. Se Jesus Cristo ele foi capaz, aliás, se Deus foi capaz de dar o seu único filho por nós como pecador, se ele entregou a sua única coisa mais preciosa, Jesus Cristo, ele é capaz de conceder para você qualquer outra coisa simples que existe nele. E uma delas é a vida eterna que ele quer salvar você. Talvez você, homem, talvez você, jovem que está me escutando agora, esteja passando por alguma dificuldade, até mesmo dentro da igreja. Tem muitas pessoas que passam por muitas batalhas. Muitas vezes você está rindo na igreja e ninguém sabe o que você está passando. Ninguém sabe o que você está sentindo. Não é verdade? Mas tem uma pessoa que está aí ao seu lado nesse exato momento, que sabe a tua dor, e ele está dizendo o seguinte, olha, eu amo você. Tudo você pode em meu nome. E tem outro texto que diz que sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo, ele é a videira. E tudo que pedis em meu nome, crendo, eu o farei. É uma promessa divina. É uma promessa de Deus. Amém? (João 29 e 33). Eu estou tentando resumir. O tempo é pouco. Mas eu estou tentando fazer o máximo para que vocês possam entender e compreender o que Deus quer falar conosco nesta noite. Tá certo? Você conseguiu abrir em Atos? Bíblia? Você está acompanhando? Você está percebendo aí o momento? Eu queria que você acompanhasse junto conosco, que é importante. Deixa eu só ver aqui. Ok. A primeira âncora, ela representa o jejum. Quem crê, diga amém. Ali, através do jejum, tá? Então, Jesus disse que existem situações que só se resolve com jejum e com oração. Está escrito lá em Marcos, capítulo 9, 29, o versículo 29. Sem dúvida, há uma âncora que você está entendendo? Então, anota aí. O primeiro significado de âncora, se você observar no versículo 29 aí, ele fala sobre 4 âncoras. Tá? Aliás, no versículo, deixa eu ver aqui, tem uma partezinha aí que ele fala. Olha aí. O versículo que fôssemos tirado contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras. São 4. Eles estavam ali com medo, preocupados, diante de uma situação difícil. A primeira coisa que a gente sentimos é o medo, né? Por isso que a Bíblia diz que a Bíblia diz que os que confiam no Senhor é como um monte de Sião, que nunca se abala, mas permanece firme para sempre. Amém? E nós temos que confiar em Deus. E tá aí qual é a outra âncora para você entender? A primeira, oração e jejum. A segunda âncora, coragem. Diante de uma situação que nós estamos vivenciando hoje, uma das coisas que nós temos que ter, né? Eles estavam ali, preocupados, angustiados. Se você ler no capítulo 30, verso 32, a primeira coisa que eles estavam com tá lá preocupado, que é isso que acontece conosco quando a gente também está nervoso, preocupado com alguma coisa. A primeira coisa que a gente quer fazer é mudar de lugar, é fugir do problema. Muitas vezes a gente quer se isolar, né? A gente quer se isolar, está preocupado, estressado, com medo, quer se isolar, não quer fugir diante das situações, mas o que nós temos que fazer é encarar pela fé, acreditar. Elias se isolou. Deus foi lá falar com ele, mandou ele se levantar e erguer a cabeça, né? Então nós temos que enfrentar os gigantes da nossa vida pela fé e acreditando no poder de Jesus Cristo.
Então, esse texto aí fala, segundo a âncora, que você tem que ser uma pessoa corajosa. A primeira é oração, e a oração tem que ser acompanhada com jejum. Eu queria até fazer uma pergunta, tá? Com quanto tempo que você jejuou? Jesus chegou a dizer que, olha, qualquer coisa, essa casta só sai com jejum e coração. Se você está bem com Deus, você está bem com o mundo. Se você tem comunhão com Deus, você está bem com a família, com a casa, com todo mundo. Então você tem coragem. E se eu tenho que ter coragem para vencer toda a vida, e a gente não temos que ter medo. Quando a tempestade ficou violenta ali, a primeira coisa que os marinheiros fizeram foi lançar o bote salva-vidas para fugirem. Contudo, Paulo alertou que não fizesse isso. Paulo sempre usado pelo poder do Espírito Santo. Às vezes tem momento que a gente acha que não vai conseguir, tem momento que a gente quer fazer, quer entrar no desespero. E de repente Deus orienta a gente, não faça isso. O Espírito Santo fala conosco. Às vezes envia uma pessoa para falar conosco, o pastor da igreja, um ancião da igreja. A mensagem fala conosco, diz que a gente não deve ter medo, que a gente tem que confiar e que a gente não deve fugir dos problemas, mas temos que encarar os problemas da melhor forma possível, orando, como Pedro, quando estava ali no cárcere. Pedro estava calmo, tranquilo, encarou a situação, acreditando que tudo ele pode naquele que te fortalece, que é o Senhor, que está sempre conosco. Eu não sei se tem alguém que está me escutando, tem um texto que diz, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Nós temos que esperar em Deus, pois ainda eu louvarei. Amém? É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que acreditar. E muitas vezes, quando passamos por provações, pensamos em se a família passar por luta, o melhor é se unir para vencer junto do que fugir e todos perdem. Tá? A melhor opção é se ancorar corajosamente, para salvar nossa vida e estar firme na rocha, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Certo? Terceira âncora, para a gente finalizar, daqui a pouco estamos finalizando. A terceira âncora é comunhão. Se você observar nesse texto, todos eles estavam em comunhão, estavam jejuando, estavam ali passando por muitas dificuldades, tá? Comunhão com Deus. Eles oraram ali, deram graça ao Senhor. Teve uma hora que Paulo orientou que eles deveriam comer, para se fortalecer, buscar a palavra e ficaram esperando, aguardando pelo momento certo, tá? Mesmo com o barco balançando, tá? Em água, entrando por todos os lados, nós temos que confiar no poder de Jesus, tá? O outro ponto é a última âncora, confiança em Deus. Temos que confiar em Deus. Entregue tudo a Deus e confiando nele, tá? Acredite que Deus tudo ele pode fazer na sua vida. Amém? Eu quero deixar uma reflexão para vocês o seguinte, ó. Quando você precisar de firmeza em meio às tempestades, lance a âncora da oração. Coragem e comunhão e confiança para sustentar e te salvar do naufrágio. Tá? Você precisa ser firme, entregar. Bem? Então a mensagem é o seguinte, ó. Diante de toda a tempestade, talvez nessa noite Deus esteja falando no teu coração. Você precisa jejuar. Você precisa... Você não vai vencer o mundo com a sua sabedoria, com o seu carro e com sua casa. Mas você vai vencer o mundo pela fé. Lembre-se dessa frase, irmãos. Tudo eu posso. Imagina aí, tudo. Isso. Faça desse Salmo 91 a sua reflexão. Se você que está em casa me escutando, seja qual for o teu gigante, seja qual for a tua dificuldade, tá? Seja qual for o teu problema, você precisa entregar nas mãos de Deus. A gente precisamos desfrutar mais de Deus. Irmão, Deus é muito grande. O mundo gira na palma da sua mão. Então, se você está me escutando, nesse momento Deus está te vendo. Ele está ouvindo você, ele sabe o que você está pensando agora. Porque ele é onisciente.
Ele é onipresente e onipotente. Então, olha, eu quero encerrar minha palavra nesta noite dizendo para você o seguinte: ó, você não está sozinho. Irmãos, ore mais pela sua família. De jogar o inimigo por terra, de jogar o mal por terra. Os problemas é quando você se coloca nos pés de Jesus. Você precisa jejuar mais. Lembre-se que Paulo só venceu nesse momento que ele estava no barco, porque Deus estava no controle, Deus estava guiando a vida dele. Se você não estiver em comunhão com Deus, a gente não conseguiria vencer todas as dificuldades dessa terra. Cada dia a dificuldade está aumentando. Se o problema aumenta, a nossa comunhão com Deus também tem que aumentar. Temos que aumentar, irmão, a nossa comunhão. Então você que está me ouvindo agora na sua casa, na sua região, eu quero te dizer o seguinte: ó, não existe outro caminho. Não existe. Só a fé e a oração. Você tem que desses dois caminhos, dessas duas ferramentas. Se você tem a teoria, mas se você não pratica isso, você não sabe o que é capaz de fazer a fé e a oração na vida daqueles que crêem em Deus. Você precisa desfrutar disso. Você precisa usar mais isso. E lembre-se, vou repetir de novo. Você acha que a boca do leão, com Daniel na cova, foi fechado por ele? Irmãos, foi fechado pelo poder da oração. Estava um anjo ali. Então ore. Se abrir porta onde você não imagina, pode quebrar a corrente, pode abrir as portas automaticamente, como aconteceu com Pedro. As portas se abriu automaticamente, as correntes quebrou automaticamente. A Bíblia diz que Pedro era um homem tão cheio de fé que a sua sombra curava as pessoas. Então, por favor, eu estou fazendo um apelo. Escute o que Deus está lhe dizendo. Você que está passando por alguma dificuldade, você tem que acreditar mais. Não deixe que este mundo sufoque a sua fé. Acredite no nosso Deus, porque Ele é muito poderoso. Aonde você estiver agora, eu quero você. Feche seus olhos. Abra seu coração para Deus. Não importa o que você esteja passando, eu quero orar por você. E se você acredita no poder da oração, feche os olhos e deixe Deus falar aos seus ouvidos. Deixe Deus falar ao seu coração, onde você estiver agora, cara. Se você quiser ficar de joelho, aonde você estiver agora nesse exato momento, na igreja, aonde você estiver, pense na pessoa, pense no que você deseja que Deus faça para você. O que você quer que Deus faça por você. É um filho? É um esposo para voltar para a igreja? É a cura do teu marido? Será mais pelo teu casamento? Diga para Deus: Senhor, eu confio no poder da oração. Eu estou aqui como um filho teu. Se esvazie do mundo por completo. Acreditem e confiem no que Deus é capaz de fazer. Feche os seus olhos. Nesse momento eu vou orar por você. Querido Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado por essa oportunidade. Senhor, eu não tenho poder de comover e de tocar no coração de ninguém, mas eu creio na Tua palavra. E eu sei que essa palavra não vai voltar vazia, Senhor. Estou aqui de frente de um computador e me esforcei o máximo, Senhor, para fazer o melhor nesse momento. Mas eu creio no poder das Tuas mãos. Eu sei que neste exato momento tem alguém que está precisando de algo e que precisa orar mais. Oh Deus, faz um milagre na vida dessa pessoa. Faz, Senhor Deus, da gente como os discípulos. Senhor, os discípulos viviam muito cheios de grande fé. Eram 11 igual a nós. Nos ajuda a ter a mesma fé, a acreditar, a dar o segundo passo. Se tiver alguma mulher, algum jovem, alguém idoso, qualquer pessoa que estiver passando por algum problema, enche-nos com Teu poder, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar grandemente. Derrama o Teu poder sobre cada família que está neste momento ouvindo a Tua voz. E eu sei que o Senhor está
perto de cada um deles. Eu creio no teu poder. Eu creio no poder da oração. Essa é uma das ferramentas mais importantes para vencer todas as dificuldades que existem na terra. Hoje é um dia de quarta-feira, Senhor, e sei que tem muitas pessoas que estão agora nos ouvindo. Abençoe a igreja de Campestre, abençoe o distrito de Campestre, o nosso pastor, abençoe também o nosso trabalho, abençoe cada um que está presente, desperta o teu povo que dorme, para que o teu povo não vive tanto tempo, Senhor Deus, pensando neste mundo, preocupado com este mundo, ansioso com este mundo, mas que eles possam buscar mais o céu, viver mais o céu, porque aonde o céu estiver, Jesus estará ali, a paz estará ali. Nos conceda a paz diante das tempestades e nos purifique de todo mal, Senhor. Perdoe as nossas negligências, nos ajude a te buscar em espírito e em verdade, desfrutar mais dessa fé que é tamanho de um grão de mostarda, mas se a gente usar ela, a Bíblia diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Derrama a tua graça sobre nós. E quero te pedir que o Senhor abençoe a cada um, no nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Ok, pessoal, chegamos ao final de mais um culto no lar. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco até agora, deixando aqui o nosso abraço, a nossa oração, não é? Oração e fé. Gente, vejam só, nós queremos convidar vocês, sábado pela manhã, nós estaremos conectados em um canal, Adventistas Nordeste. Queremos convidar vocês